Bom, ao longo dessas 2 semanas, a gente tem visto aí notícias, né, de que um gigantesco vazamento de dados, aí, CPF, placa de veículo, fotos, tudo que a gente possa imaginar, está circulando aí na internet e ninguém exatamente assume a autoria desse vazamento. Todo mundo sabe que existe o vazamento, mas ninguém, até agora, foi responsabilizado diretamente por isso. Já há menções aí a empresas, mas não, também as empresas negam e até agora não se discutiu quem é realmente o responsável. Nenhuma autoridade federal, nenhum órgão federal de proteção de dados, a NPD, que está há 2 meses aí em operação, ninguém também foi a público dizer, olha, vamos investigar essa coisa, vamos querer saber exatamente como é que esse troço foi parar lá. Então, eu indago a cada um de vocês, qual é a visão de vocês em relação a esses dados? Como é que esses dados chegaram na internet, estão aí disponíveis para comercialização de quem quer, de quem quiser? Gilberto, começa com você. Bom, pelo que eu tenho acompanhado, até vi alguns pedaços de arquivos que foram lançados, mais do que foi divulgado, né, por várias fontes, aparentemente não é de um lugar só, né? Ou seja, tem informações variadas, parece que muitas fontes diferentes, inclusive vazamentos de automóveis, dados de automóveis, modelo, até que tipo de combustível o automóvel utiliza, ou seja, é um dado bem específico que não é de uma base de dados só. Então, ou seja, aparentemente alguém vem coletando esses dados há algum tempo, reuniu isso num banco de dados único e resolveu agora vender ou fazer dinheiro com isso, ou monetizar essa situação. Vocês que são advogados, Marcelo Bechara e Walter Capanema, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados e de toda a legislação que nós temos em vigor, como é que nós vamos tratar essa questão? Olha, já teve a NPD, de fato, até onde eu sei, não, pelo menos não oficialmente ou não publicamente, tomou qualquer iniciativa. Mas a Senacom já. A Senacom, ela inclusive criou internamente dentro da estrutura deles uma área só para tratamento de proteção de dados pessoais, e teriam eles, parece que, notificado já o Serasa a respeito desse vazamento, ou seja, o Serasa já teria sido instado a ter que se esclarecer se tem alguma relação com esse vazamento. Então, mais de 220 milhões de brasileiros, inclusive gente que já morreu, etc. e tal. A Senacom, o Serasa, apesar de ainda dizer que não tem nada a ver com isso, que não tem responsabilidade sobre isso, eles têm um prazo aí de 10, 15 dias para se manifestar. Me parece, o Sodré tem razão, isso aí não é uma coisa de ontem para hoje. Isso aí é uma coleta que já deve ter sido feita já há algum tempo, vem sendo feita há algum tempo, e aí o cara vai acumulando, não sei se ele usou algum tipo de inteligência para fazer cruzamento desses dados, ou se os dados estão simplesmente brutos lá, mas me parece que não é de um lugar só. Parece que realmente é uma coletânea aí de vários e vários bancos de dados que foram acumulados, enfim, e que deve ter passado por um scrap, site de concurso, enfim, deve ter todo tipo de dados espalhados aí pela rede, e talvez sem prejuízo de ter tido alguma coisa criminosa mesmo, vindo de algum órgão público, mas deve ser um trabalho que tenha sido feito há algum tempo já. Queiroz, eu vejo o seguinte, nós temos aqui muitas angústias, né, uma situação muito angustiante. Nós temos aqui um incidente de segurança. E por ser um incidente de segurança, à luz da LGPD, o controlador envolvido nesse incidente de segurança deveria comunicar ao titular e à autoridade. Ninguém apareceu até agora. E veja, pela quantidade de dados que nós temos aqui, nesse banco de dados, é até difícil nós, titulares, identificarmos quem teria causado.
até mesmo para a gente fazer valer o nosso direito, ou de retirar o conteúdo, ou de promover uma ação de responsabilidade civil em face de quem causou. Uma coisa que também pode estar acontecendo para esse causador não se manifestar, e eu estou pensando aqui um pouco de uma forma cínica, eu sei que você gosta desses meus comentários, é o seguinte: pela LGPD, o dever de comunicação desse incidente é um dever que deve ser manifestado num prazo. A lei não diz qual é esse prazo. Quem vai regulamentar vai ser a NPD. Então, por não estar ainda definido qual é o prazo, essa entidade pode pensar, eu não tenho dever. Se não está regulamentado o prazo do dever, eu não tenho o dever de me manifestar. Então, eu vou ficar quieto como se nada tivesse acontecido. Eu acho que essa é uma possibilidade. No Brasil, a gente pode esperar tudo, inclusive nada. E eu tenho aqui 4 questões que eu acho que são muito importantes para a gente poder chegar a algum lugar, a meu ver. É o seguinte: como é que esse incidente ocorreu? Foi alguém que invadiu? Foi uma falha de segurança? Foi um funcionário, um servidor público que praticou? E saiu da onde? De qual instituição? Qual foi a razão para isso? Qual foi o motivo? Foi um motivo comercial? Foi um motivo para, de repente, atrapalhar a privatização do órgão público? Ou uma fusão de uma empresa? Qual seria o motivo? Da onde saíram esses dados, né? Mais aqui ainda, se são dados de vários bancos de dados diferentes, principalmente de bancos de dados de caráter público, quem é que deu autorização para juntá-los? Porque se teve uma união aqui, a gente pode pensar o seguinte, que essa autorização, essa quantidade grande de dados, ou foi juntada por um contrato, algum motivo, ou como o Marcelo e o Sudré falaram muito bem, ele é o resultado de vários outros bancos de dados que foram atacados. Eu me lembrei agora, vocês estavam falando, do Tudo Sobre Todos. Você lembra daquele site? Isso. Tudo Sobre Todos? Ele, de certa forma, está em outro lugar, né, Sudré? E parece que ele era a junção de vários outros dados. Serasa, com Receita Federal. Então, eu acho que pode ser uma etapa uma situação como essa. Agora, eu indago aos 3 o seguinte: tudo bem, você fala, isso é um caso, um incidente de segurança. Tudo indica que alguém falhou. Mas essa coletânea de dados aí, quer dizer, essa coleta de dados, ela foi inspirada por alguém que está pensando realmente em lucrar, coisa e tal? Ou aconteceu, pela primeira vez, a gente tem uma comprovação, através da imprensa, através de uma empresa de segurança, a gente tem a comprovação de que os bancos de dados dessas empresas, sejam órgãos públicos ou a Serasa, que é privada, não importa, esses bancos de dados estão sendo comercializados entre eles, entendeu? De alguma forma, sem a ciência pública disso, sem que haja uma notificação pública, que há um acordo comercial entre a Serasa ou um órgão público para comercializar esses dados. E agora acabaram expostos porque alguém vazou esse troço na internet e mostrou. Olha o festival de dados que tem aqui, entendeu? Que eu posso vender agora se vocês quiserem. Não é o primeiro fato concreto de que, pelo menos há uns 2 anos, 2, 3 anos, essas empresas vêm comercializando na surdina esses bancos de dados sem a ciência pública disso, sem contratos, inclusive, públicos que deveriam ser publicizados. Isso, pode ser que eles estejam comercializando, até que tem que ter, nesse caso, depois da LGPD, tem que ter o consentimento do titular para fazer qualquer tipo de compartilhamento. Mas eu acho que a gente está vendo só a ponta do iceberg. Na verdade, existem muitos outros vazamentos que já aconteceram, e tem muita gente que está armazenando esses vazamentos de dados para quando agosto chegar, né? Chegando agosto, né? Ou seja, a gente imagino que uma enxurrada de casos de extorsão, de vazamentos que já aconteceram, assim, bases de dados que já vazaram por uma falha, como o Capanema comentou, uma falha humana, ou uma falha de segurança, ou mesmo um funcionário mal intencionado, mas uma falha que existiu, e esse dado já está guardado com alguém em algum lugar, e em agosto, chegando com as multas entrando em vigor, a questão das sanções administrativas,
a gente vai ter uma enxurrada de casos de extorsão contra empresas, falando assim, olha, se você não me pagar tanto, eu vou colocar os dados na internet e vai causar um impacto contra a sua imagem e contra a questão financeira também em relação a isso. Então, acho que talvez esse vazamento, quem fez isso se antecipou um pouco em relação à questão, mas isso vai ser uma coisa, imagino que normal daqui para frente, infelizmente. Agora, Sudé, só para complementar essa tua resposta, isso é coisa de um hacker ou de crime organizado, quadrilha especializada nisso? Parece que não age sozinho, é uma quantidade de vazamentos grande, pessoas que reuniram vários vazamentos diferentes e fizeram essa reunião de dados, me parece, pelo menos. Mas não necessariamente é algo extremamente sofisticado, entendeu? Pode ser simplesmente um grupo de pessoas que fez exatamente isso. Nós tivemos vários vazamentos. Teve vazamento no Instagram, Netshoes, Vivo. Tem CD-ROM com dados que vende no Camelô, em São Paulo. Para uma ou duas ou três pessoas terem tido a belíssima ideia de agregar isso tudo numa coisa, num único banco de dados e consolidar, não me parece que necessariamente seria algo extremamente sofisticado. Só dar um merge, né, juntar tudo e... Isso, concordo, sim. Até porque, infelizmente, até há pouco tempo atrás, né, diria até, para não falar até hoje, né, a segurança das empresas, em geral, ainda é muito ruim ainda. Né? Ou seja, tem ainda problemas sérios de bancos de dados colocados na internet de forma indevida, terceiros que tratam dados que foram levados para terceiro. Até a gente tem visto, por exemplo, que, até falando não em relação às empresas, mas muitos vazamentos têm acontecido não pelo controlador, mas sim pelo operador. Né? Falando lá do termo da LGPD, muitas vezes o controlador até teve o cuidado de manter os seus bancos de dados armazenados de forma adequada, com criptografia, com bloqueios de segurança, mas ele muitas vezes compartilha esses dados com um operador, que é um terceiro dele para tratar esses dados, e o operador, infelizmente, não tem o mesmo cuidado que o controlador tem. E o vazamento, a gente tem visto, na maioria das vezes, que o vazamento acontece no lado do operador, não do lado do controlador. Não sei se o Capanema e o Marcelo concordam com essa posição. Falou-se da NPD. Olha, a NPD não é recente, tudo bem, está recente, está nova ainda na história, mas, gente, a NPD está falando todo dia na imprensa. Todo dia você vê um diretor da autoridade dizendo o que vai fazer. Um outro dia, a Miriam estava na empresa dizendo porque a prioridade vai ser microempresa, regulamentar a questão da microempresa. Hoje, o Ortúnio também está falando lá qual é a prioridade dele. Quer dizer, não era o caso da NPD já ter feito pelo menos a primeira reunião pública para todo mundo entender a que veio essa autoridade reguladora? Quer dizer, até agora não houve nada. Praticamente o quadro já está formado e não se sabe de mais nada. E numa situação dessa, de um vazamento desse, que é um negócio histórico aqui no país, deixou até o STJ na segunda posição agora, né? Deve estar feliz da vida com isso. Não era o caso já de ter alguma autoridade falando sobre isso? Por exemplo, a Receita Federal. O guardião do CPF até agora não veio a público dizer assim, olha, não partiu daqui o vazamento, nós nunca tivemos esse incidente. Nenhuma empresa pública falou, quer dizer, a Serasa nega, a empresa que denunciou esse vazamento não aponta nenhum responsável, ela apenas disse que os dados estavam lá e ela verificou. Quer dizer, tudo indica que foi a própria empresa que deduziu que é a Serasa, porque tem lá alguns arquivos que parecem ser da Serasa, mas não necessariamente. Ninguém entrou dentro do arquivo para dizer assim, é tudo banco de dados da Serasa. Quer dizer, sabe, é um negócio que não está muito claro. Então, não está faltando aí comunicação para isso, que a LGPD ordena isso, mas cadê? Eu pergunto aos advogados aí, principalmente. Fique à vontade, quem quiser abrir o... Queiroz,
A questão é a seguinte, você não tem muitos elementos, a verdade é essa, né? Enquanto você não identificar um responsável, eu nem sei se esse responsável será identificado, realmente nós estamos no meio de uma situação absolutamente que vai bastar a Serasa dizer eu não tenho nada a ver com isso, porque ela vai ter como um argumento, se eu estivesse lá dizendo, olha, eu não tenho informação de placa de carro, então, porque como são vários, né, então, teoricamente, cada um vai poder dizer que não foi ele, porque tem dados com os quais ele não processa, né? Então, na verdade, teria que identificar de onde vieram os vários vazamentos. E se esse hacker ou esse grupo não foi identificado, sinceramente, vai ficar desse tamanho. O fato de você ter em agosto o início da vigência da aplicação da sanção pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados não exime, ou pelo menos não tem sido não tem sido problema para outras instituições atuarem. Você deu a Senacom, como eu mencionei, tem o Ministério Público também. Eu não sei se o Fred Serói vai querer fazer alguma coisa, que o Fred é um cara que está sempre atento aí a essa situação específica de vazamentos, né? Mas a depender das consequências, eu sinceramente acho que vão tomar medidas apesar da autoridade. O problema é contra quem, de que forma. Teria que ter realmente uma investigação. Eu não sei se a polícia, no caso, eventualmente a Polícia Federal, já está fazendo essa investigação, está vendendo na Dark Web, né? Isso. Quanto que ele está vendendo? Por quanto que ele está vendendo? Pedaços eu vi por $2.000, mais ou menos. Pedaços em Bitcoin? Hein? Bitcoin? Em Bitcoin, mas $2.000 seria o valor, mais ou menos, de pedaço da informação. Tá, em bit, né? Uhum. Não é fácil, não é impossível, mas não é fácil identificar esse personagem. A depender da situação, se não vier, não se conseguir chegar principalmente quem que colocou essa base de dados, essa coletânea, está tentando lucrar com ela, infelizmente, acho que vai ficar do mesmo tamanho que está. Você colocou uma questão que eu só queria entender melhor. Assim, você falou, a Senacom abriu a investigação, quer dizer, vai tentar checar essa coisa. Mas esses dados que estão ali, dados de veículo, como o Sudé falou, só para mim, quem detém o controle, a guarda desse banco de dados, é o Denatran, que terceirizou o serviço para o SERPRO para fazer lá as aplicações de emplacamento, de registro de veículo, uma série de coisas. Então, quer dizer, de alguma maneira, você tem aí o responsável primário por aqueles dados. Não era o caso agora de Senacom, a ANPD, seja lá a Polícia Federal, seja quem for, começar a chamar esse pessoal e dizer o seguinte: eu quero saber se nos últimos 2 anos, nos últimos 10 anos, vocês reportam algum incidente de segurança que tenha gerado aí vazamento de dados. Começar do zero alguma coisa para chegar e dizer o seguinte: bom, aí depois a ANPD vai ter que dizer o seguinte: não, mas isso foi antes da LGPD, então não vai ser alcançado, foi depois da LGPD, vai ser alcançado. Não importa se foi antes da LGPD. No caso do dependendo do dano causado, não importa. Primeiro a LGPD já está valendo, né? Antes de mais nada. O que não está valendo é a aplicação das sanções administrativas no âmbito da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas as outras estão valendo normalmente. Antes mesmo, você já tem Código de Defesa do Consumidor, você já tem uma série de outras normas que fazem a proteção da privacidade, da intimidade, e se causar dano, tem Código Civil para isso. Então, me parece, não sei se vocês concordam comigo, de repente, com base na LAI ou na LGPD, o Ministério Público ou algum interessado, eles poderiam acionar essas entidades públicas que detêm esses dados por exclusividade, como você falou aqui, os dados de Denatran, de automóveis, e comprovar, olha, vocês tiveram
algum incidente de segurança nos últimos anos? Em caso negativo, vocês transmitiram ou compartilharam esses dados com alguém? Em afirmativo, com quem? Eu acho que é por aí. Eu acho, inclusive, que esse vazamento não é um negócio de agora. Eu ia falar isso agora, Walter. Eu concordo com você, desculpa de cortar. Não, Na verdade, a gente sabe que os nossos dados já são compartilhados há muito tempo e de forma indiscriminada, sem o menor controle nosso enquanto titular do dado, né? Então, eu acho que, na verdade, isso já vem de lá de trás. Eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu acho que o caminho mais razoável seria esse, para que a gente possa ter o fio do novelo ali puxando e saber onde é que foi cortado ou danificado, né, para a gente poder identificar onde é que está o problema. Porque também tem uma coisa, é o seguinte, há quase que uma etiqueta, o modus operandi do vazamento, né? Quem se apropria de um dado, ele não coloca na internet direto. Muitas vezes, ou ele mesmo utiliza para uma fraude, ou para alguma coisa, ou vende para clientes mais VIPs. A partir do momento que o negócio, digamos assim, que esse automóvel roubado já foi devidamente depenado, ou ele larga num peixe-bin da vida, ou ele coloca na Deep Web assim para vender. Do ponto de vista do direito penal, que mostra quanto a gente está desprotegido, se a gente for tentar enquadrar essa conduta no direito penal, a gente vai colocar lá, salvo o melhor juízo, na Lei Carolina Dickmann, né? Talvez, num caso, numa hipótese mais qualificada, né, porque você tem aí, de repente, um conteúdo de um ministro do STF, aí você consegue colocar uma hipótese qualificada e mais alguns agravantes, mas a gente não está muito por aí. Mas eu não duvido, como nós somos brasileiros, a gente tem que acreditar em tudo, que muitas vezes o criminoso que está oferecendo essa base de dados, às vezes nem tem essa base de dados. Talvez ele seja um grande estelionatário. Também tem essa possibilidade que a gente não pode esquecer. Não dá para confiar muito em palavras de criminoso. Assim, eu só concordo com a linha de investigação. A gente tem que começar pelos controladores, que é quem, obviamente, que fizeram a aquisição do dado inicialmente, né? E daí para frente, uma cadeia de investigação até chegar onde o dado. Eu acredito que, olhando o dado especificamente, não tive acesso a todos os dados, mas olhando o dado, olhando as tabelas, tem como você ter uma boa ideia de pelo menos onde surgiu aquelas informações, porque tem informações ali que são muito exclusivas de determinados órgãos, né, ou governos, né, ou federais ou estaduais. Então, ou seja, olhando a base de dados em detalhes, você consegue ter uma boa ideia de onde aquilo veio, né? Que tem informações, inclusive, bem seletas ali dentro. Então, dá para fazer uma investigação correta, dá para chegar assim, bem próximo de onde partiu aquele vazamento. Porque o que eu acho interessante nesse negócio, desse vazamento, quer dizer, eu como jornalista, quer dizer, o meu faro de jornalismo, vamos dizer assim, me aponta para mostrar que, olha, antes da questão legal do vazamento, existe uma questão legal a ser discutida aí, que acho até que por conta da entrada da LGPD, muitas das empresas passaram a negociar entre elas bancos de dados, entendeu? E sem conhecimento público, entendeu? E isso, de alguma maneira, acabou se tornando público agora, através de uma empresa de segurança, e nessa linha de investigação vai ter que chegar a essa conclusão, porque eu estava olhando os arquivos que a imprensa está divulgando, que apontam para a Serasa. Se olhar ali, tem título de eleitor. Por que a Serasa teria o título? Ela já tentou. Lá atrás, a gente sabe que ela tentou fechar um acordo com o TSE, aí causou um rebuliço danado no mercado. O TSE, na última hora, teve que dar uma refugada e não fechou o negócio. Mas está lá, título de eleitor, escolaridade. Quem tem escolaridade? MEC? Receita Federal, tem o nome de Receita Federal. É bacana porque não tem ali, tem Serasa, mas também tem Receita Federal, classe social, emprego, essas coisas é o CNIS, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Tem isso aí é DataPrev, Previdência, INSS. Quer dizer, então, essas coisas todas, me parece assim que antes da LGPD entrar, parecia o seguinte, olha, vamos tratar de criar aí
oferecer esse negócio na praça, entendeu? Quem quiser compra pacote aí, se quiser pouquinho, se quiser todo o banco leva, entendeu? E agora acabou que vazou, entendeu? E até agora, se você fosse perguntar, diz assim, não existe contrato nenhum meu com ninguém, entendeu? É um negócio que eu acho que essas investigações têm que partir para isso também, quer dizer. Eles não vão assumir nunca, né, que eles têm um banco de dados comprometido, eles não vão assumir nunca isso, né, porque isso aí seria temerário, inclusive, por parte, os advogados deles não iam permitir, né, o corpo jurídico não vai permitir que ele vá a público dizer que realmente o banco de dados dele é corrompido ou que ele compartilhou isso de forma indevida aí com ninguém, né, isso aí é um tiro no pé. Eu acho que são os dois infernos, né? Qual é o melhor dos infernos, eu não sei, né? Se é o cara admitir que teve uma quebra de segurança onde ele dizia que era totalmente seguro, ou se ele admitir que negociava por debaixo do pano sem o conhecimento de ninguém os bancos de dados que ele tinha. São dois infernos. Ou ele vendia ou ele comprava, né? Tanto faz. Nos dois casos é bem complicado, né? Mas qual é o próximo? Quer dizer, vocês mais ou menos já deixaram indicado, quer dizer, está aí a Senacom, mas é caso para o Ministério Público, é caso para a Polícia Federal, quer dizer, será que a polícia já... Eu não sei, a polícia não costuma anunciar logo de cara o que está fazendo, né? Às vezes já está investigando e a gente não sabe, né? Mas não deveria haver um posicionamento mais oficial, né, diante dessa informação, porque até agora o porta-voz é a tal da PSAFE, lá, que é a empresa que denunciou. Está aí, está no mercado desse troço. E ninguém mais falou. Né? O que vocês acham que tem que acontecer daqui para frente agora? Investigação. Seja pelo Ministério Público, seja pela NPD, investigar. Eu acho que, inclusive, o foco da investigação deveria ser esse, né? Se você tem dados que a conservação e o armazenamento são de atribuição exclusiva de entes públicos, e bater na porta desses entes públicos, tendo como fundamento a LGPD e a própria lei de acesso à informação, para mostrar, olha, quais são os incidentes de segurança que vocês tiveram nesses últimos tempos, quais os contratos de compartilhamento ou transferência de dados que vocês fizeram. Eu acho que a linha de partida deveria ser essa. Seja de uma investigação, seja até mesmo de uma possível, de um procedimento de punição, né, um PAD. Concordo com o Capanema. Acho que o caminho seria esse, os controladores, e você começar a ver onde esse dado, fazer o caminho desse dado, né? Ou seja, para saber até onde ele chegou. Inclusive, não sei se vocês concordam, mas também apurar quem são as pessoas que prestam serviço, as pessoas jurídicas que prestam serviço para eles de cibersegurança, né? Ou seja, quem são esses prestadores de serviço que estariam ali contratados para salvaguardar esse banco de dados? Será que teve alguma falha aí nessa operacionalização? Eles não cumpriram o que está no contrato, esses dados foram vazados? Porque aí, se a gente for investigar por uma questão de cautela, eu acho que tem que pegar tudo. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, sem dúvida. Eu gostaria também de aproveitar, tem advogados, especialistas em segurança, mas eu gostaria de aproveitar para levantar uma questão com vocês. Isso que está acontecendo agora, de alguma maneira, qual é o pensamento de vocês em relação a isso e a privatizações de empresas públicas que são grandes detentores desses bancos de dados? Nós podemos ter um cenário pior do que esse ou não? Porque até agora a gente tinha essas empresas como ilhas de excelência, mas esses bancos de dados que estão aí na praça estão mostrando que tem alguma coisa errada no modelo, né? Tem alguma coisa a ser revista aí, quer dizer, pelo menos, né? Estariam seguras se fossem empresas privadas? Porque o alvo da pancadaria agora é a Serasa, que não é empresa pública. Qual é o modelo? O que isso pode interferir daqui até o fim do ano, quando a gente for discutir como vai ser o mercado brasileiro, se vai ser público, privado, estatal ou não? Eu acho que vai depender muito da atuação, especialmente da autoridade nacional. Se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados for uma autarquia, né? Não é uma autarquia, mas, enfim, quando se tornar em breve, a gente imagina que vai ser uma autarquia, etc. e tal, que tenha efetividade, que funcione
Porque a lei pegou. Pegou. A LGPD pegou até demais, porque o presidente da República usa a LGPD para não dar informações sobre visita de lobistas da indústria de armas no Palácio, uma coisa que tem nada a ver com a outra. É um bom sinal. A lei pegou até demais, né? Então até está sendo usada até de uma forma equivocada. A pergunta é, a NPD vai pegar? Se a NPD pegar, se realmente for uma autoridade que dê medo, no bom sentido, que crie no Código Civil antigo a gente chamava isso de temor reverencial, na indústria, no mercado, aí sim. Agora, se for uma autoridade que o pessoal vai lá e passa a mão na bunda, não vejo isso acontecer. E acho que nós vamos, a depender desse tipo de comportamento, né, da autoridade, ter mais propostas e mudanças legislativas. Já está em discussão uma tal de LGPD penal, que é uma coisa meio estranha. Eu, sinceramente, nem sei se faz sentido isso, mas, enfim, está lá. E pode ser, então, que esses tipos de situação, se não forem bem resolvidas pela autoridade, elas vão fazer com que você tenha mais um processo legislativo para tentar tapar esses buracos que podem aparecer, ou também o que geralmente acontece, né? Você não consegue achar todos os culpados, você elege um, corta a cabeça dele, pendura no poste para servir de exemplo para o resto. Acho que esses são mais ou menos os caminhos. Eu acho que falta um pouco. Vá, Paulo. Vá. Eu acho, vou rapidinho passo para você, Ana. Eu acho o seguinte, eu acho que para a NPD ela ter sucesso, ela precisa passar por 2 fatores. O primeiro fator tem a ver com o fato dela ser um órgão da presidência. Será que ela, como órgão da presidência, ela vai ter braço para fiscalizar e punir empresas e órgãos públicos do país todo? Eu acho que dificilmente ela vai ter. Eu acho que ela vai procurar os casos, me parece que é mais razoável que ela vá atrás dos casos das maiores empresas ou então dos casos que sejam mais conhecidos ou rumorosos. A segunda situação é a seguinte, será que a LGPD confere à NPD um enforcement suficiente para tanto? Será que as medidas coercitivas, será que as medidas sancionatórias que a LGPD estabelece são suficientes? Me parece que não, porque, veja, quando você vê aquele rol de sanções, essas sanções elas são muito mais fáceis de ser aplicadas para as empresas brasileiras, para as empresas sediadas no Brasil. Você não vai conseguir, de repente, ter uma multa que seja tão eficiente para um Facebook, para um Google da vida, cujo maior parte do faturamento dele é estrangeiro. Veja que a multa tem como parâmetro o faturamento. Né? Você não vai conseguir ter uma sanção de proibir o funcionamento, de suspender ou proibir o funcionamento do Facebook e do Google. São empresas que vão lá fora. Mas você consegue fazer isso com a padaria, com uma instituição brasileira. Então, eu acho que esses 2 fatores são os fatores que são essenciais para justamente verificar se a NPD vai pegar ou não. Desculpa, Ana. Nada. Pegando o teu gancho aí, Walter, eu acho que, na verdade, até agora, não sei se vocês concordam comigo, a gente não viu nos noticiários, nem em rádio, nem TV, nem web, pelo menos eu não vejo, a NPD, sua cúpula, seus dirigentes virem a público, efetivamente, de forma oficial, dizer que eles estão ali e quais são os caminhos e as atitudes que eles vão tomar. Até para que tenha a população como um todo, independente de pessoa jurídica, mas de uma forma geral, que tenha efetivamente a consciência de que ela existe e que ela vai atuar de alguma forma. Também concordo com o Walter que ela não vai ter braço para atuar no Brasil inteiro, ela não vai ter como ter controle, mesmo que ela tenha, vamos dizer assim, entre aspas, né, órgãos locais que os representem para que os estados sejam atendidos, não tem condição. A gente sabe que não existem nem pessoas preparadas
para atuarem em nome da NPD. Não existe preparo profissional e legítimo para que isso aconteça, né? E, por fim, eu acho que, na verdade, mais uma vez, como sempre, o empresariado acha que ele não vai ser pego e ele não vai ser punido. Ele vai sempre ter um jeitinho de que ele vai ser liberado do pagamento de algum tipo de multa de sanção que seja previsto na NPD, ou antes da sanção da NPD começar a ser aplicada pelo Ministério Público do Distrito Federal, ou seja, existe essa consciência errada, né, lamentavelmente, mas que já vem de muitos anos, de que a pessoa jurídica ela tem sempre como dar um jeitinho e que aquela multa ela não vai pagar, ela vai entrar com processo, ela vai postergar e lá na frente ela vai conseguir provar que ela não tem que pagar. Então, se a gente já começa a trabalhar a legislação com esse pensamento da pessoa jurídica, mais uma vez, eu acho que a pessoa física que está lá na ponta, ela começa já desacreditada, sabe? Então, assim, pelo menos aqui em Salvador, quando a gente fala de LGPD, seja para a pessoa jurídica, seja para a pessoa física, você sente essa questão do descrédito. Eu não vou me preocupar. Aqui em Salvador tem um monte de empresa que nem se preocupou ainda de começar o projeto da LGPD. Ou porque acha caro, ou acha que a lei não vai pegar, ou acha que na hora que acontecer ela vai ver o que acontece. E a pessoa física, por sua vez, não sabe nem o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente precisa ter uma consciência civil, efetiva, e da pessoa jurídica acreditar que ela pode ser punida, sim, e que ela não pode usar os dados do cidadão como ela vem usando aleatoriamente, indiscriminadamente, e que ela não será punida, independente de ser uma empresa A, B ou C, ela vai ser punida. A gente precisa ter essa consciência no país. Não sei se vocês concordam. Pegando o gancho da doutora, é certo que as empresas, em geral, desde muito tempo, nunca deram a devida prioridade à segurança da informação. Nunca deram. Porque, na verdade, a não ser quando a segurança da informação afetava a vida da empresa. O vazamento de alguma informação ou um segredo industrial, isso afetaria a vida da empresa, especificamente. Senão, eu não tinha preocupação nenhuma em relação a isso. Então, a LGPD, e eu concordo com o Marcelo, se a NPD ela tiver uma atuação firme nessa situação, as empresas vão começar a ver que a questão da segurança da informação é uma questão importante e precisa ser tratada de forma adequada. E, assim, eu já vejo em algumas situações empresas já começando, assim, acendeu a luz amarela no painel, porque viram que, olha, isso aí pode causar um problema sério financeiro, né? Ou seja, na empresa. Então, a segurança começou a ser vista de uma forma um pouco mais séria, vamos chamar assim, nas empresas. Até agora, nunca trataram de forma adequada a segurança da informação, tanto que a gente tem visto, inclusive, os profissionais de segurança da informação hoje estão escassos no mercado, porque as empresas começaram a contratar isso porque viram que essa situação, ou seja, a lei vai pegar, né, e eles vão ser responsabilizados pelos vazamentos da situação. Então, essa é uma questão que eu vejo, mas realmente isso tudo vai depender, e eu concordo, da questão de quando vai, de como é que vai ser a postura da NPD perante essa questão das empresas, das sanções administrativas, ou mesmo da legislação que a gente já tem hoje em relação à privacidade de dados. Agora, Bechara, você eu conheço bem, eu já cobri a Anatel, e você já foi conselheiro da Anatel, e aí eu faço logo a pergunta para você agora. Multa no Brasil, a gente sabe que as empresas não pagam. Quando não querem, não pagam. Elas ficam lá protelando na justiça, essa multa, fica enrolando, e nós temos o efeito Anatel aí, que acabou gerando um monte de TAC, aí, ajustamento de conduta com as TERES, justamente porque era um volume gigantesco de dinheiro que o governo já deveria ter arrecadado com multas e nunca foi pago. E aí resolveu-se que, olha, é melhor fazer esse ajustamento de conduta, transformar isso em reinvestimento de novo, do que ficar esperando elas pagarem. Qual é a garantia que a gente tem agora de que a LGPD vai fazer isso? Porque na Europa a gente já viu que já gerou mais de R$1 bilhão em multas. E lá os caras pagam. Mas aqui, qual é a garantia que nós temos se nós já temos o efeito da Anatel aí para comprovar que não deu certo esse modelo? Na verdade, a Anatel foi a segunda agência, né, reguladora a ter sido criada depois da ANEEL. Então, esse era
era um não assunto, né? Quando você pega as agências reguladoras mais recentes, você já observa que da criação delas existem já previsto de uma forma expressa termos de ajustamento de condutas, etc. e tal. No caso da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pela leitura ali, você tem, sim, possibilidade da Autoridade de Proteção de Dados negociar com o administrado, inclusive uma das várias atenuantes que tem lá é exatamente a capacidade de resposta dele em relação a um determinado tipo de incidente, etc. e tal. Eu acho que há exatamente essa experiência negativa da Anatel, que só agora que começou, de fato, a se encontrar em relação aos termos de ajustamento de conduta, eu acho que essa curva de aprendizagem, especialmente porque você tem dentro do corpo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados muita gente da Anatel. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é basicamente formada por Telebrás e Anatel. Esse é o corpo técnico, né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, essa bagagem, eu acredito que eles vão levar. Eles vão perceber que, vai abrir um processo aqui administrativo, vai multar o cara, esse negócio vai levar na justiça, não vai dar em nada. Eu só não saberia dizer exatamente que tipo de investimento a autoridade exigiria, porque no caso de telecomunicação você tem obrigações, né? De universalização, obrigação de meta, você pode colocar lá banda larga, etc. e tal. Em matéria de proteção de dados, teria que ter mais alguma criatividade. Mas eu acho, sim, que do jeito que a lei foi construída, só se a autoridade realmente não quiser ir por essa linha, preferir o velho processo sancionador repressivo, tradicional, e aí vai acabar cometendo exatamente o mesmo erro que a Anatel cometeu. Então, eu pergunto a Walter e a Ana, e até o Gilberto também, se quiser responder. Não seria melhor na lei, eu não sei se, eu não sou um profundo conhecedor da lei, mas vamos lá, pelo que eu já vi da lei, não seria melhor, ao invés de multar, impedir a empresa de operar, seja por um determinado período, até que ela regularize uma situação, ou pague um determinado X de multa? Essa sanção já. Não deveria... Essa sanção, mas essa sanção eu acho que não é aplicável de prima. Eu acho que ela tem uma escada de imposição dessa sanção. Inclusive, o Queiroz, eu acho que tem um problema seguinte: quando você impede uma empresa de funcionar, você vai trazer um impacto muito grande na economia. Você pode ter demissão, pode ter negócio. Eu acho que você teria que atingir outros tipos de sanções, ou até mesmo, eu estava pensando aqui agora, um termo de ajustamento de conduta. Já que o processo sancionatório, como o Bechara falou muito bem aqui, na esfera administrativa não costuma ser muito efetivo, de repente a utilização de um termo de ajustamento de conduta, exigindo que esse controlador que atue de forma ilegal passe a atuar de forma legal, contribuindo de alguma maneira, pagando alguma coisa nesse termo de ajustamento de conduta. Eu acho que seria uma solução interessante. E a LGPD não vedaria. Pegando nessa linha de raciocínio do Walter, até poderia se pensar, não sei se vocês concordam comigo, numa hipótese de, enquanto ele não arruma a casa e não fica todo regular, vamos dizer assim, né, que ele tivesse um valor bloqueado, ou seja, que fosse efetivamente aplicado algum tipo de penalidade, onde ele só tivesse aquele... Porque a gente sabe que só vai acertar quando dói no bolso. Não sei se... A gente sabe que essa é a realidade, né? Quando doeu no bolso, a coisa começa a funcionar. Eu não concordo em paralisar a empresa, porque a gente aí vai ter como o Walter falou, a gente tem outras consequências aí, até em sociedade mesmo, né? Vai atingir outras pessoas que, na verdade, não tem nada a ver com isso, que a obrigação era do comandante lá da empresa se adequar e fazer o trabalho de forma correta, né? Então, a gente não pode
permitir que outras pessoas paguem por isso ou sofram consequências em virtude da empresa não ter se regularizado ou trabalhar de forma ilegal ou em desconformidade com a legislação. Mas fazendo um termo de ajuste de conduta e obrigando a ela a um depósito, ainda com base nas próprias multas que já estão previstas na legislação, não sei se Marcelo, Walter, vocês concordam, e aquele dinheiro só seria liberado depois que fosse efetivamente comprovado que a regularidade ou a efetiva adequação, ou que ela estivesse trabalhando efetivamente de acordo com o que a norma determina, algo nesse sentido, sabe, Luiz? Agora, impedir a empresa de operar, porque se você paralisar um banco de dados de uma empresa, seja ele total ou parcial, você quebra a empresa não fica mais nada. Pode ter eu até vou ter que sair, porque não funcionando, outras empresas até poderiam ser impactadas também. Mas a ideia da paralisação, suspensão e bloqueio, quando foi construída a lei, foi muito mais em situações extremamente dramáticas, quando você tem quando o modelo de negócio é o vazamento. Né? Quando a empresa já está numa situação que a existência dela é prejudicial, aí você adota essa medida. Né? Essa que é a ideia quando a lei foi concebida, e não para ser uma sanção padrão adotado para qualquer tipo de incidente. Né? Pelo menos na época da elaboração da lei, esse foi o entendimento. Luiz, aqui, se você impedir uma empresa de, por exemplo, parar de compartilhar seus dados ou de operar, isso pode afetar, inclusive, outras empresas que dependem daqueles dados para funcionar. Então, ou seja, pode ser até um efeito em cascata, não é só naquela empresa, outras empresas vão ser essa situação. Agora, eu pessoalmente acredito que uma sanção do tipo que a empresa precisa regularizar seu funcionamento, melhorar sua segurança, isso seria uma sanção assim, que traria vantagens para a sociedade. Né? Ou seja, houve aquele vazamento, houve aquela falha de segurança, e você obriga a empresa a estar de acordo com a segurança, com todos. A gente tem um arcabouço grande de normas hoje, já que define como deveria ser implementada uma segurança mínima nas empresas, tanto na questão de pessoas, que hoje é o ponto mais vulnerável de qualquer segurança, são as pessoas, como também na questão de ferramentas. Então, ou seja, você obrigar a empresa, através de um TAC mesmo, de que ela faça essa adequação, seria um grande retorno para a própria sociedade. Obviamente que tem o dano do vazamento, mas a sociedade também ganharia com isso. Seria, então, o investimento em capacitação, em melhoria da sua TI, de forma a evitar que futuramente ela repita de novo o mesmo problema. Exatamente. Ela, como controladora, e todos os seus operadores também, que trabalham junto a ela. Então, ou seja, toda essa cadeia, né, de processamento de dados que trabalha com isso, seriam impactadas com isso. Eu acho que realmente é um grande retorno para a própria sociedade essa situação. Tá ótimo. Eu acho que se publicizar também, né, o Gilberto e Walter, não sei se vocês concordam, mas na medida que isso acontecesse na linha que vocês estavam traçando aqui, que eu acho que é um consenso entre nós, mas que isso fosse publicizado à sociedade, né, para que a sociedade soubesse que a NPD efetivamente ela está atuando e que as empresas efetivamente estão sendo punidas, entendeu? A minha preocupação sempre é no sentido de que a sociedade como um todo, ela tem essa resposta da ANPD, ela enxergue que efetivamente a coisa está acontecendo, não está só no papel, e a gente que trata dos assuntos mais ligados ao que a gente está conversando aqui, chegue só até nós. Eu acho que a sociedade ela precisa ser convencida de tudo isso, sabe? Eu não sei se vocês concordam. Aliás, essa questão da exposição pública é interessante, porque, por exemplo, outro exemplo ruim da Anatel. A Anatel, durante anos, ela chamava a empresa para uma coletiva toda quinta-feira, a gente chegava lá, saía uma lista de empresas que eles aplicavam PADs, procedimento de apuração por descumprimento de obrigações. Só que você só sabia que abriu um PAD, só sabia que a Anatel ia investigar determinada empresa, agora você não sabia exatamente qual o motivo da empresa estar sendo punida. Aí, tempos depois, quando era realmente julgada a questão, né, aí você descobria que a empresa descobriu a questão de, sei lá, completamento de chamadas ou erro em conta.
era um negócio que era surreal, porque você sabia que a empresa estava sendo investigada por um erro que ela cometeu, mas não era publicizado isso. Quer dizer, e isso não manchava a imagem da empresa, porque a LGPD espera-se que a empresa, quando ela tem obrigada a reportar um vazamento, que isso para a imagem dela seja ruim, né? Quer dizer, torna-se uma empresa considerada insegura no mercado, né? Quer dizer, vamos ver se isso vai dar certo. A publicização é uma questão importante para até conscientizar a população. E eu vejo que hoje, né, a sociedade começa a acordar para essa questão da privacidade. Eu vou dar um exemplo que acho que é muito recente para a gente. Os usuários de WhatsApp, eles foram surpreendidos, amanheceram, né, com uma solicitação de aceite incondicional, na época foi incondicional, da sua nova política de privacidade. Olha, assim, o tumulto que aconteceu, muita gente cancelou a conta, foi para outros locais, ou seja, isso foi a resposta da sociedade foi tão forte que o WhatsApp voltou atrás, postergou o prazo até maio agora. Você falou que já não é bem assim, que ninguém entendeu muito bem. Na verdade, estava escrito lá, só que agora ninguém entendeu, não, né? Todo mundo tinha entendido, só que eles que agora voltaram atrás e na situação. Entenderam até demais. Eles entenderam até demais. Exatamente. Então, ou seja, a sociedade começou a acordar para essa questão de privacidade, né? Então, assim, isso tudo, e a publicização, eu concordo com a doutora, faz parte dessa conscientização da sociedade também para isso. Isso é muito importante para isso tudo virar, né? Então, ou seja, o WhatsApp ficou surpreendido, eles ficaram completamente assustados com isso, né, com essa situação. Foi muito interessante. Gente, olha, foi ótimo o bate-papo, eu acho que nós já temos mais de uma hora aqui já de conversa, entendeu? Acho que esse assunto ainda vai ter vários desdobramentos, quer dizer, isso é um processo que começou, né, na imprensa agora, mas agora acredito que já a Senacom hoje já se manifestou, quer dizer, então acredito que outros órgãos vão acabar se manifestando também, né, porque isso vai respingar de alguma maneira em todo mundo, né, e vocês estão convidados de novo a voltar para a gente continuar debatendo. A gente podia criar aí um fórum aí de debate, sempre que tiver uma novidade, entendeu? E está sempre junto aí comentando essas questões. Porque eu, como jornalista, se deixar, eu escrevo tudo que penso, mas não é tudo que né? Quer dizer, então, não dá para ser assim, né? Então, fique à vontade para vocês voltarem. Agradeço demais aí, Walter, Gilberto, doutora Ana, até o Marcelo, que já nos deixou aqui na equipe aqui, e vamos ver se a gente retoma de novo para a semana aí essa discussão, tá bom? Eu que agradeço, obrigado aí, doutora Ana, prazer, Walter, doutor Luiz também, obrigado aí pelo convite, estou à disposição. Tá ótimo, então. Obrigado, queridos, foi um prazer. Tá, uma boa noite para vocês e até a próxima, então. Obrigado. Até amanhã. Prazer foi meu. Desculpa ter chegado tarde aí, viu? Mas valeu, foi ótimo. Não faremos um TAC por conta disso, pode deixar. Pronto. Gilberto, foi um prazer te conhecer. Volta, meu querido. Beijo grande, viu? Tá bom, um abraço, gente. Vou desligar aqui agora.